Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Márcio, você está no canal do PR e vamos para mais um conteúdo importante nesse início de tarde no nosso almoço em teologia. Meus irmãos, hoje vamos estudar a respeito da necessidade do estudo da teologia. Por que é importante estudar a teologia? Porque a teologia, meus irmãos, em primeiro lugar, vai nos ajudar a ter crenças doutrinárias corretas. Crenças doutrinárias corretas são essenciais no nosso relacionamento com Deus. Quando nós não conhecemos as doutrinas de forma correta, podemos ter uma imagem de Deus que não é o verdadeiro Deus. Isso vai impactar nas nossas expectativas, isso vai impactar na nossa relação com o Senhor. Por exemplo, quantas pessoas acreditam em um Deus que é um Deus bonzinho, aquele Deus que parece mais um Papai Noel do que propriamente o Deus revelado nas Escrituras. Aquele Deus simplesmente que está disposto a fazer tudo aquilo que pedimos a Ele. Aquele Deus que é apenas amor, não é um Deus santo. É um Deus que apenas está aí para aceitar as pessoas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Muitos têm essa crença em Deus, porque tem no seu imaginário que Deus é um Deus que precisa estar disposto o tempo inteiro a socorrer as pessoas. Meus irmãos, embora Deus seja um Deus de amor, Deus é um Deus santo. Embora Deus seja um Deus que tem como atributo o amor, Deus é um Deus que é justo, Deus é santo. E Ele nos aceita por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo para morrer em nosso lugar, para que o nosso pecado fosse perdoado. A cruz é a expressão máxima do amor de Deus, mas também a expressão máxima da sua justiça. Por isso, conhecer teologia e conhecer as doutrinas corretas vão fazer com que a gente compreenda aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz por nós. Por exemplo, na cruz, Deus manifesta a sua graça e o seu amor, mas também manifesta a sua santidade e a sua justiça. Então, doutrinas corretas ajudarão aos cristãos a ter um relacionamento adequado com Deus. Quantas pessoas, por exemplo, têm uma relação com Deus, um Deus longe, um Deus distante, acreditam que Deus até criou todas as coisas, mas Deus não interfere na vida das pessoas, Deus não intervém na história do mundo, na humanidade. Quantos acreditam que Deus é esse ser que não pode ser acessado, não é acessível, não pode haver uma relação, é totalmente outro. Quantos então olham para Deus como esse ser longe? Muitos não tiveram um referencial de pai em suas vidas, tiveram um pai distante e por isso não conseguem compreender a ideia de Deus se revelar nas Escrituras como pai. Então, crenças doutrinárias corretas nos ajudarão a ter uma relação correta com Deus. Deus não é apenas um Deus de longe, um Deus que criou o universo, que criou todas as coisas, que é soberano e governa sobre a história, mas Deus também é um Deus de perto. Ele intervém na nossa vida, Ele cuida de nós, Ele nos dá o pão de cada dia. Deus é um Deus que tem um universo para cuidar, mas também é um Deus que se preocupa e cuida da vida de cada um de nós. Por isso é tão importante nós conhecermos doutrinas corretas. Por isso é tão importante fazer teologia. Quantos, por exemplo, têm uma ideia de um Deus de barganha? Essa ideia de que eu preciso fazer para Deus para que Deus me dê. Sabe aquela ideia assim? Eu vou dar o dízimo para que então Deus me dê o dobro daquilo, ou Deus me dê muito mais. Ou aquela ideia, eu vou viver uma vida justa de santidade para receber então da parte de Deus muitas bênçãos materiais. Ou aquela ideia, eu vou me sacrificar para Deus, vou fazer esse voto, vou fazer essa atitude, esse serviço, porque assim eu vou receber de Deus a cura, vou receber de Deus a libertação, vou receber de Deus as suas dádivas, as suas bênçãos. Veja, é uma ideia de alguém que olha para Deus como um mercador, aquele que recebe para poder nos dar. Mas essa ideia é uma ideia que não condiz com o Deus das Escrituras. Por isso, fazer teologia, conhecer doutrinas corretas, impactarão no nosso relacionamento com Deus. Nosso Deus resolveu nos amar em Cristo Jesus. E não há nada que nós façamos para fazer com que Deus nos ame mais, porque Ele resolveu nos amar em Cristo Jesus. Também não há nada que façamos para que Deus nos ame menos, porque Ele resolveu nos amar em Cristo Jesus. Deus nos amou primeiro. Por isso, aquilo que fazemos para Deus é em resposta à sua graça, o seu amor. Servimos na igreja porque temos prazer nisso, porque queremos que o nome de Deus seja glorificado, que o reino de Deus seja expandido e de alguma forma nós demonstremos com as nossas ações o nosso coração.
um coração que deseja amar a Deus acima de todas as coisas. Quando entregamos o dízimo, fazemos isso porque reconhecemos que somos bons mordomos, que aquilo que temos, aquilo que somos, vem da parte de Deus. Então nós estamos devolvendo algo que Deus nos dá para administrar, e fazemos isso para que a mensagem que nos alcançou também alcance mais pessoas, para que o reino de Deus seja expandido, para que o evangelho seja proclamado e vidas sejam alcançadas. Então, nós não damos para Deus primeiro para que Ele nos responda, mas Deus nos deu primeiro e nós respondemos com aquilo que fazemos. Deus já provou seu amor por nós, entregando o seu Filho. Então, fazer teologia é importante porque ter crenças doutrinárias corretas impactarão no nosso relacionamento com Deus. Mas ainda poderíamos dizer, em segundo lugar, que a teologia é importante por causa da ligação entre a verdade e a experiência. Milady Erickson vai dizer o seguinte: o simples sentimento agradável em relação a Jesus não pode ser divorciado da necessidade de saber se ele é genuinamente o Filho de Deus. A esperança quanto ao futuro depende de saber se ele ressuscitou e se nós vamos ressuscitar algum dia. Portanto, a teologia é importante por causa da ligação entre a verdade e a experiência. Nós não podemos crer em uma experiência que não está de acordo com a verdade revelada nas Escrituras, assim como também nós não deveríamos fazer expectativas a respeito de algo que Deus não nos revelou. Por exemplo, toda a nossa esperança de vida eterna está fundamentada na doutrina da ressurreição. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé, é em vão a nossa pregação. Ele vai chegar a dizer o seguinte: então a gente pode comer e beber, porque um dia a gente vai morrer. Ou seja, não há expectativa, não há esperança. Nós nos tornamos os mais miseráveis de todos os homens. Então, fincar os pés, fincar o coração na doutrina da ressurreição significa ter esperança na vida eterna. Portanto, a experiência da vida, as nossas expectativas, os nossos sentimentos, precisa estar de acordo com a verdade. Mas ainda há uma terceira resposta para essa pergunta: por que é necessário conhecer a teologia? Eu poderia dizer que a compreensão correta da teologia é importante porque hoje há muitos sistemas de pensamentos religiosos e seculares que disputam a nossa devoção. Há muitos sistemas religiosos, há muitas religiões, há muitas pregações em nome de Deus, há muitos ensinos a respeito de Deus que não condiz com a palavra do Senhor. Há muitas ideologias, há muitas filosofias, há muitos pensamentos que concorrem com a revelação de Deus. Quando nós estudamos teologia, aprenderemos a olhar para a vida a partir das Escrituras. O óculos que nós olharemos para a vida será a palavra de Deus. E aí, então, construiremos uma cosmovisão cristã, a maneira de enxergar o mundo, a sociedade, o ser humano, a relação de Deus com o ser humano, aquilo que nós somos, o nosso comportamento, o comportamento humano, a sociedade. Todas essas coisas serão enxergadas, serão vistas a partir das Escrituras e da revelação de Deus. Nós construiremos uma cosmovisão. A teologia é muito necessária para a nossa vida espiritual e para a nossa vida com Deus. Reflita sobre isso, que Deus nos abençoe. Paz e graça em nome de Jesus.